Ela acreditou que aquela noite era o começo de um casamento, de uma história de amor com seu marido. Mas para ele, era só mais uma conquista. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. O aroma das flores invadia o pequeno ateliê todas as manhãs, como uma prece silenciosa que Clara Mourad havia aprendido a entender desde criança. Naquela manhã específica de setembro, enquanto suas mãos delicadas trabalhavam com as orquídeas brancas, algo no ar parecia diferente. O vento que entrava pela janela entreaberta trazia consigo não apenas o cheiro do mar, mas também um presságio que sua avó teria reconhecido instantaneamente. Clara ajustou o avental florido sobre o vestido simples, observando seu reflexo, fragmentado no espelho antigo da loja. Seus longos cabelos castanhos escuros estavam presos em um coque despretensioso, algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto de traços delicados, herdados da ancestralidade libanesa. Seus olhos de um verde-oliva profundo carregavam aquela mistura única de doçura e melancolia que fazia os clientes mais sensíveis se perguntarem que histórias aquela jovem florista guardava por trás do sorriso gentil. A pequena loja de flores, herança de sua avó Amira, era seu refúgio e fortaleza. Ali, entre botões e pétalas, Clara construíra seu próprio universo de significados. Cada arranjo que criava era mais que um conjunto de flores. Era uma mensagem codificada, uma história que poucos sabiam ler. Sua avó lhe ensinara que as flores falavam uma língua antiga, e Clara, em seus 26 anos de vida, havia se tornado fluente nesse idioma silencioso. O telefone tocou, quebrando a quietude da manhã. A voz do outro lado da linha pertencia a Melissa Santos, a organizadora de eventos mais requisitada da região. Clara, querida, preciso de você para um evento especial. É no Hotel Ravenna, conhece? O coração de Clara falhou uma batida. Todos conheciam o Ravenna, o hotel mais luxuoso da costa, um mundo completamente diferente do seu pequeno universo de flores e sonhos modestos. Será um evento beneficente, continuou Melissa, sua voz atravessando quilômetros de fibra ótica, com a mesma elegância que a caracterizava pessoalmente. Preciso dos seus arranjos mais impressionantes. Dinheiro não é problema. O cliente quer perfeição. Clara anotou os detalhes com mãos levemente trêmulas, consciente de que esta poderia ser a oportunidade que sua pequena loja precisava para crescer. Enquanto organizava as flores para o evento, Clara não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Sua avó sempre dizia que quando as orquídeas brancas chegavam sem serem pedidas, como acontecera naquela manhã, era sinal de que o destino estava tecendo seus fios invisíveis. Os dias que antecederam o evento foram de preparação intensa. Clara mergulhou em um mundo de pesquisa sobre as últimas tendências em decoração floral para eventos de alto padrão, mas sem perder sua essência. Cada arranjo seria uma fusão de elegância contemporânea com aquele toque místico que herdara de sua avó. As flores foram escolhidas não apenas por sua beleza, mas por seus significados ocultos. Orquídeas brancas para mistério e pureza, rosas vermelhas para paixão contida, lírios para transformação. Na véspera do evento, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era novamente Melissa, mas sua voz agora carregava uma nota de urgência. Clara, querida, preciso que você mesma supervisione a montagem amanhã. O cliente, bem, ele é extremamente exigente. Tudo precisa estar impecável. Havia algo no tom de Melissa que Clara não conseguia decifrar completamente, como se ela estivesse deliberadamente omitindo informações importantes. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Em seu pequeno apartamento sobre a loja de flores, deitada na cama antiga que também fora de sua avó, ela observava as sombras que a luz da lua projetava no teto. Seus pensamentos vagavam entre arranjos florais e aquela inexplicável sensação de estar à beira de algo transformador. O dia do evento chegou com uma manhã surpreendentemente clara para aquela época do ano. Clara chegou ao Hotel Ravenna antes do nascer do sol, suas mãos experientes guiando uma equipe de auxiliares na montagem dos arranjos. O saguão do hotel era um monumento à opulência,
com seus mármores italianos e cristais que refletiam a luz nascente em milhares de fragmentos coloridos. Enquanto trabalhava, Clara não pôde deixar de notar o burburinho entre os funcionários do hotel. Havia uma tensão no ar, sussurros trocados em corredores, olhares significativos. O nome Fantasma era repetido em conversas abafadas, sempre acompanhado de expressões de temor e reverência. Foi durante a montagem do arranjo central, uma composição majestosa de orquídeas e rosas que se erguia como uma cascata de pétalas no centro do salão principal, que Clara sentiu. Aquela sensação indescritível de estar sendo observada, um arrepio que começava na nuca e descia por sua espinha. Quando se virou, não havia ninguém ali, apenas o reflexo distorcido das flores nos espelhos que forravam as paredes do salão. As horas passaram em um borrão de atividade intensa. À medida que o dia avançava, o hotel ganhava vida com a chegada de funcionários vestidos em uniformes impecáveis, todos se movendo com a precisão de uma orquestra bem ensaiada. Clara observava tudo com um misto de fascinação e deslocamento, consciente de que estava apenas de passagem por aquele mundo de luxo e privilégios. Quando o último arranjo foi posicionado, já no final da tarde, Clara permitiu-se um momento de contemplação. O salão estava transformado em um jardim de sonhos, exatamente como ela havia imaginado. As flores pareciam dançar com a brisa suave que entrava pelas janelas altas, criando sombras e luzes que brincavam nas paredes. Foi nesse momento de quietude que ela ouviu os passos, firmes, decididos, ecoando pelo mármore com uma autoridade que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Clara não precisou se virar para saber que algo em sua vida estava prestes a mudar irrevocavelmente. O perfume que chegou até ela não era de flores, era algo mais sombrio, mais intenso, uma fragrância que falava de poder e segredos. As flores, uma voz masculina cortou o silêncio, grave e controlada. Estão diferentes do que foi especificado. Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de uma autoridade que fez Clara tremer internamente. Quando ela finalmente se virou, seus olhos encontraram a figura que todos chamavam de fantasma, mas que ela conheceria como Ezra Delacroix. Ali, parado a poucos metros dela, estava um homem que parecia ter sido esculpido em sombras e mistérios, alto, imponente, vestindo um terno negro feito sob medida que não conseguia esconder completamente a tensão contida em seus músculos. Mas foram seus olhos que capturaram Clara. Olhos cinzentos, como uma tempestade no mar, carregando um tipo de escuridão que ela, em sua inocência, ainda não sabia nomear. O tempo pareceu congelar naquele momento, enquanto Clara sentia o peso daquele olhar atravessando suas defesas, como se elas não existissem. Era como se ele pudesse ver através dela, além da florista simples, além das camadas de doçura e modéstia que ela vestia como armadura. Por um instante fugaz, Clara sentiu-se completamente exposta, vulnerável de uma maneira que nunca experimentara. Antes, suas mãos, sempre tão seguras ao lidar com as flores mais delicadas, tremeram levemente quando ela finalmente encontrou sua voz. As especificações foram seguidas à risca, Sr. Delacroix. Mas cada flor tem sua própria vontade de crescer e desabrochar. Não podemos controlar a natureza, apenas guiá-la com gentileza. As palavras saíram de seus lábios antes que pudesse contê-las, carregando consigo uma sabedoria antiga que sua avó lhe transmitira. Por um momento, Clara teve certeza de que havia cometido um erro terrível. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma tensão quase palpável. Então, algo inesperado aconteceu. Um lampejo de interesse atravessou aqueles olhos tempestuosos, tão rápido que poderia ter sido imaginação. Ezra Delacroix deu um passo em sua direção e Clara sentiu o ar ao seu redor ficar mais denso, como se a própria atmosfera respondesse à sua presença. Você tem nome, florista? A pergunta soou como uma ordem disfarçada, o tipo de questionamento que não permitia evasivas. Clara Mourad, ela respondeu, surpresa com a firmeza de sua própria voz. O sobrenome árabe pareceu despertar algo nele,
uma curiosidade momentânea, que suavizou por um instante a dureza de suas feições. Clara, ele repetiu como se estivesse testando o som do nome em seus lábios. Você ficará para o evento esta noite. Quero ter certeza de que suas flores indisciplinadas não causarão problemas. Não era um convite, era uma ordem, e ambos sabiam disso. As horas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos e ansiedade para Clara. Melissa, ao descobrir que ela ficaria para o evento, providenciou às pressas um vestido apropriado, um modelo em seda azul noite que parecia ter sido feito para ela, embora Clara suspeitasse que fosse mais um dos muitos recursos misteriosos que o Hotel Ravenna mantinha à disposição. O salão começou a se encher conforme a noite caía. Clara observava, discreta em seu canto, como os convidados chegavam em ondas de perfumes caros e joias reluzentes. Cada pessoa que entrava parecia carregar consigo uma história de poder e privilégio, tão diferente de sua própria realidade que ela se sentia como uma observadora de outro mundo. Foi durante esse momento de contemplação que ela notou os olhares. Não eram direcionados a ela, mas sim trocados entre os convidados quando certas pessoas entravam no salão, especialmente quando se tratava de mulheres sozinhas, bonitas, usando joias que pareciam recém-presenteadas. Clara começou a perceber um padrão nesses olhares, uma mistura de inveja, pena e algo mais sombrio. Você notou? Uma voz feminina soou ao seu lado, fazendo-a sobressaltar-se. Era uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados e um colar de pérolas que parecia contar histórias. Perdão, querida, sou Helena Monteiro. Vi você mais cedo com as flores. Trabalho extraordinário, devo dizer. Clara agradeceu com um sorriso tímido, mas algo no olhar de Helena a manteve alerta. A mulher mais velha se aproximou, baixando a voz para um sussurro que carregava notas de preocupação genuína. Tome cuidado com os presentes que ele oferece, menina, especialmente se forem joias. Antes que Clara pudesse processar completamente o aviso, Helena se afastou com a mesma elegância com que havia chegado, deixando para trás apenas o eco de suas palavras e um perfume de gardênias. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, lembrando-se dos sussurros sobre o fantasma que ouvira mais cedo. O evento prosseguia em seu esplendor calculado. Clara circulava discretamente pelo salão, verificando os arranjos e fazendo pequenos ajustes quando necessário. Foi durante uma dessas rondas que ela o viu novamente. Ezra Delacroix estava parado próximo a uma das janelas altas, a luz da lua criando sombras dramáticas em seu perfil aristocrático. Ele não estava sozinho. Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho estava ao seu lado, mas o que chamou a atenção de Clara foi a expressão dele. Enquanto a mulher falava, animada, Ezra mantinha os olhos fixos em um ponto distante, como se sua mente estivesse em outro lugar completamente. Sem querer, Clara se pegou estudando os detalhes de sua figura, a forma como suas mãos seguravam a taça de champanhe com uma tensão barely contida, o modo como sua mandíbula se contraía levemente a cada poucos segundos, a aura de isolamento que parecia envolvê-lo mesmo estando cercado de pessoas. Havia algo profundamente solitário naquela imagem, algo que tocou uma corda sensível no coração de Clara. Foi nesse momento que seus olhares se cruzaram. Clara sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do salão. Os olhos de Ezra, aqueles olhos tempestuosos que pareciam guardar 1000 segredos, a prenderam em um abraço invisível. Por um instante, ela viu algo passar por aquele olhar. Uma faísca, de reconhecimento, talvez. Ou seria desejo, antes que ele se desculpasse com sua acompanhante e começasse a caminhar em sua direção. Cada passo dele em sua direção fazia o coração de Clara bater mais forte. Ela pensou em fugir, em se misturar entre os convidados, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Quando ele finalmente chegou até ela, o perfume masculino e intenso invadiu seus sentidos, fazendo sua cabeça girar levemente. Senhorita Mourad, ele disse, sua voz ainda mais profunda e envolvente do que ela se lembrava.
Vejo que encontrou algo apropriado para vestir. Seus olhos percorreram o vestido azul com uma apreciação contida que fez Clara corar. O vestido foi gentileza da Sra. Santos, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Confesso que me sinto um pouco deslocada. Um sorriso enigmático tocou os lábios dele, tão breve que poderia ter sido imaginação. Deslocada? Você é a única pessoa neste salão que criou algo de verdadeiro valor. Ele fez uma pausa, seus olhos novamente encontrando os dela com uma intensidade perturbadora. Venha comigo. Quero lhe mostrar algo. Novamente não era um pedido. Clara sabia que deveria recusar, que deveria inventar uma desculpa e se manter no território seguro do salão principal. Mas havia algo magnético naquele homem, algo que a atraía como uma mariposa para a chama, mesmo sabendo que poderia se queimar. Ezra a guiou através de corredores luxuosos, cada vez mais distantes do burburinho da festa. O som de seus saltos no mármore parecia ecoar como um contador regressivo para algo inevitável. Finalmente, eles pararam diante de uma porta dupla de madeira escura. Ezra retirou um cartão do bolso e abriu a porta, revelando uma suíte que mais parecia um palácio em miniatura. Entre, ele disse mantendo a porta aberta. Clara hesitou por um momento, sua mente gritando alertas que seu coração teimava em ignorar. Quando ela finalmente passou por ele, sentiu o calor de seu corpo, mesmo sem tocá-lo. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que soou como uma sentença. A suíte era impressionante, com uma vista panorâmica da cidade e do mar. Mas o que chamou a atenção de Clara foi uma única orquídea negra rara e misteriosa, colocada em um vaso de cristal sobre uma mesa lateral. Ela se aproximou da flor, fascinada por sua beleza única. Você conhece o significado dessa flor? A voz de Ezra soou próxima, muito próxima, fazendo Clara perceber que ele havia se movido silenciosamente para junto dela. Desejo, ela respondeu sem pensar, a palavra escapando de seus lábios como um segredo há muito, guardado. Desejo e mistério. Minha avó dizia que orquídeas negras são flores perigosas. Elas seduzem primeiro com sua beleza, depois consomem seus admiradores com sua intensidade. Ezra estava tão próximo agora que Clara podia sentir o calor emanando de seu corpo. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, ele murmurou, sua voz carregada de uma tensão que fez Clara tremer. Mas você, Clara, você não parece ter medo de coisas perigosas. Ela se virou para encará-lo, consciente de que estava entrando em território proibido. Talvez eu devesse ter, ela respondeu, sua voz pouco mais que um sussurro. O olhar que Ezra lhe deu então foi predatório, faminto. Suas mãos, grandes e fortes, seguiram até um console próximo, de onde ele retirou uma caixa de veludo negro. Tenho algo para você, ele disse, abrindo a caixa para revelar um bracelete de diamantes que cintilou sob a luz suave do quarto. O coração de Clara parou por um instante. As palavras de Helena ecoaram em sua mente. Tome cuidado com os presentes que ele oferece, especialmente se forem joias. Mas havia algo mais ali. Algo no modo como Ezra a observava, como se estivesse testando sua reação, medindo sua resposta. É lindo, ela disse finalmente, mas não posso aceitar. Um lampejo de surpresa atravessou o rosto dele, seguido por algo mais complexo, mais intenso. Não pode ou não quer? Ambos, Clara respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Presentes assim vêm com expectativas, Sr. Delacroix. E eu não sou o tipo de mulher que aceita expectativas impostas por joias, não importa quão belas elas sejam. Por um momento, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Então, inesperadamente, Ezra riu. Foi um som baixo, quase rouco, que pareceu surpreender até mesmo a ele próprio. Você é diferente, ele disse, fechando a caixa com um estalo e a colocando de volta no console. A maioria das pessoas neste hotel faria qualquer coisa por um presente assim. Eu não sou a maioria das pessoas, Clara respondeu, encontrando em si mesma uma força que não sabia que possuía. E suspeito que é exatamente por isso que estou aqui agora. Os olhos de Ezra escureceram com suas palavras e Clara sentiu
O ar entre eles ficara ainda mais denso, carregado de uma tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Ele deu um passo em sua direção, eliminando o pouco espaço que ainda restava entre eles. "Só quero uma noite", ele disse, sua voz baixa e intensa. Sem joias, sem presentes, sem expectativas além do agora. Apenas uma noite, Clara. O modo como ele disse seu nome fez algo dentro dela derreter. Clara sabia que deveria recusar, que deveria sair daquele quarto e nunca mais olhar para trás. Mas quando ela olhou nos olhos dele, viu algo que a fez hesitar. Uma vulnerabilidade escondida sob camadas de controle e poder. Um eco de solidão que ressoava com sua própria. A noite que se seguiu ficou gravada na memória de Clara como uma sequência de sensações intensas e descobertas arrebatadoras. O toque de Ezra era como fogo controlado, suas mãos experientes explorando cada centímetro de sua pele com uma reverência que contradizia sua aparente frieza. Para Clara, cada carícia era uma revelação, cada beijo uma prece silenciosa que seu corpo aprendia a recitar. O quarto luxuoso do Hotel Ravenna se transformou em um santuário onde o tempo perdia seu significado. As luzes da cidade brilhavam através das janelas panorâmicas, criando sombras que dançavam sobre seus corpos entrelaçados. Clara se entregou completamente, não apenas com seu corpo, mas com uma alma que há muito esperava por este momento sem saber. Ezra, por sua vez, encontrou-se surpreendido pela própria intensidade de suas reações. A inocência de Clara não era frágil como ele inicialmente imaginara. Era uma força própria, uma pureza que o desafiava e o seduzia simultaneamente. Cada suspiro dela, cada tremor de prazer parecia despertar algo adormecido dentro dele, algo que ele havia enterrado sob anos de relacionamentos calculados e encontros sem significado. Quando o amanhecer começou a tingir o horizonte de rosa e dourado, Clara estava deitada sobre o peito de Ezra, ouvindo as batidas de seu coração desacelerarem gradualmente. Seus dedos traçavam padrões invisíveis sobre a pele dele, memorizando cada detalhe daquele momento que ela sabia ser único e irrepetível. "Você deveria ir." A voz de Ezra quebrou o silêncio, mais rouca que o habitual. Não havia frieza em suas palavras, mas havia uma finalidade que fez o coração de Clara apertar. Ela se levantou sem dizer nada, recolhendo suas roupas espalhadas pelo quarto, com uma dignidade silenciosa que o surpreendeu novamente. Enquanto se vestia, Clara podia sentir o olhar dele sobre ela, intenso e indecifrável. O vestido azul, agora levemente amassado, deslizou sobre sua pele como uma lembrança das horas anteriores. Quando ela finalmente se virou para encará-lo, Ezra estava sentado na beira da cama, o lençol de seda cobrindo parcialmente seu corpo esculpido, seus olhos tempestuosos fixos nela, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Obrigada", ela disse simplesmente, surpreendendo-o, "por me mostrar que algumas noites podem ser eternas." Antes que ele pudesse responder, ela se virou e caminhou até a porta, seus pés descalços silenciosos sobre o carpete luxuoso. Seus sapatos estavam em suas mãos, um detalhe que não passou despercebido por Ezra, que sentiu algo dentro dele se contrair dolorosamente. Clara atravessou os corredores ainda silenciosos do hotel como um fantasma, seu coração batendo uma melodia agridoce de realização e perda. Quando finalmente alcançou a rua, o sol nascente a saudou com uma claridade que parecia cruel depois da intimidade da noite. Ela caminhou até sua pequena loja, cada passo a levando de volta à sua realidade, mas carregando consigo a certeza de que nada seria como antes. Nos dias que se seguiram, Clara mergulhou em seu trabalho com uma intensidade renovada. Suas criações florais pareciam ganhar uma nova dimensão de beleza e significado, como se a noite com Ezra tivesse desbloqueado algo em sua criatividade. Ela não esperava vê-lo novamente, não esperava que ele a procurasse. Afinal, ele havia deixado claro que seria apenas uma noite. Mas o destino, como sua avó sempre dizia, tem seus próprios planos.
Uma semana após aquela noite, quando Clara estava fechando a loja, um envelope foi entregue. Dentro, um cartão simples com apenas 2 palavras escritas em uma caligrafia elegante. Me encontre. O endereço era do Hotel Ravenna. Clara ficou, parada por longos minutos, o cartão tremendo levemente em suas mãos. Sua mente racional dizia para ignorar o convite, para proteger seu coração de inevitáveis decepções. Mas havia algo mais forte. Algo que vinha das profundezas de sua alma, que a impelia a ir. Quando ela chegou ao hotel naquela noite, vestindo um simples vestido verde que realçava seus olhos, foi recebida com um respeito silencioso pela equipe. Eles a conduziram não à suíte onde estivera antes, mas a um jardim privativo no último andar, um espaço que ela não sabia existir naquele edifício de vidro e aço. Ezra a esperava entre orquídeas e rosas, seu terno negro impecável contrastando com a vegetação exuberante. Quando seus olhos se encontraram, Clara sentiu aquela mesma eletricidade da primeira vez, aquela conexão inexplicável que ia além do desejo físico. Você veio, ele disse, sua voz carregando uma nota de surpresa, que o traiu. Não tinha certeza se viria. Nem eu, Clara respondeu com honestidade, mas acho que precisava entender. Por que eu? Ezra se aproximou dela com aquela graça predatória que o caracterizava. Você me intriga, Clara. Sua pureza não é. Ingenuidade, sua força não é dureza. Você é um paradoxo que eu não consigo resolver. E é isso que você quer? Me resolver? Como um quebra-cabeça? Havia uma nota de desafio em sua voz que fez os olhos dele escurecerem. Não, ele respondeu, chegando tão perto que Clara podia sentir o calor de seu corpo. Quero mais uma noite. Apenas mais uma. Clara sabia que deveria recusar. Sabia que, cada noite com ele, seria um passo mais próximo de um abismo do qual talvez não conseguisse escapar. Mas quando ele tocou seu rosto com uma delicadeza surpreendente, todos os argumentos racionais se dissolveram. Uma noite nunca é apenas uma noite, Ezra. Ela sussurrou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. O som de seu nome nos lábios dela fez algo dentro dele estremecer. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro, mais profundo, mais urgente, carregado de um conhecimento mútuo que tornava tudo mais intenso. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se enredavam em seus cabelos escuros. Foi nesse momento que um barulho os interrompeu. Passos se aproximando do jardim. Ezra a afastou rapidamente. Seus olhos, varrendo o ambiente, com uma preocupação que Clara não compreendeu totalmente. Uma mulher elegante apareceu na entrada do jardim, seus saltos ecoando no piso de mármore. Ezra, querido, ela disse, sua voz melosa carregando uma nota de falsidade. Não sabia que tinha companhia. Seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, com um desdém mal disfarçado. Vanessa, Ezra respondeu, sua voz voltando àquele tom frio e controlado que Clara conhecera na primeira noite. A senhorita Morad é nossa florista. Estávamos discutindo arranjos para o próximo evento. O modo como ele a apresentou, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, como se o beijo de momentos atrás fosse apenas imaginação, atingiu Clara como um tapa. Ela endireitou os ombros, encontrando dentro de si aquela força que sua avó sempre dizia que ela possuía. Na verdade, já estava de saída, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Com licença. Ela se virou e caminhou, em direção à saída, sentindo o peso dos olhares nas suas costas. Antes de atravessar a porta, ela olhou uma última vez para o jardim. Ezra estava parado exatamente onde ela o deixara, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que contradizia sua postura indiferente. O caminho até o elevador pareceu interminável. Quando as portas finalmente se fecharam, Clara se permitiu respirar profundamente, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Foi então que notou algo em seu pulso, um fino cordão de seda negra que não estava ali antes, amarrado, com um nó delicado,
que só poderia ter sido feito durante aquele breve momento de intimidade no jardim. Naquela noite, deitada em sua cama simples sobre a loja de flores, Clara passou horas olhando para aquele cordão, entendendo que havia muito mais naquela história do que uma simples atração. Ezra Delacroix era um homem de segredos, um homem que vivia em um mundo de sombras e aparências. E ela, Clara Mourad, a simples florista que crescera entre orquídeas e histórias antigas, estava inexoravelmente sendo arrastada para esse mundo. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na rotina de Clara. Sua loja começou a receber encomendas mais frequentes do Hotel Ravenna. Pequenos arranjos para suítes específicas, composições elaboradas para eventos privados. Cada pedido vinha com instruções meticulosas e pagamentos generosos, mas nunca com o nome de Ezra diretamente associado. Clara sabia que era ele por trás de cada encomenda. Havia algo na escolha das flores, na precisão dos horários de entrega, que carregava sua marca invisível. Ela começou a responder com sua própria linguagem silenciosa. Cada arranjo que enviava ao hotel era uma mensagem codificada em pétalas e folhas, um diálogo íntimo que apenas eles dois podiam compreender. Numa manhã particularmente movimentada, Clara recebeu uma visita inesperada. Helena Monteiro, a mulher do colar de pérolas que a havia alertado na noite do evento, entrou em sua loja como uma rajada de vento elegante. "Minha querida", Helena disse, seu tom carregando uma urgência mal disfarçada. "Precisamos conversar." Sem esperar resposta, ela fechou a porta da loja, virando a placa para fechado. Clara sentiu seu estômago afundar. Algo no olhar de Helena a fez sentar-se, preparando-se para o que estava por vir. "Você precisa saber sobre Madeleine." Helena começou, sua voz baixando para quase um sussurro. A última mulher que usou o bracelete que ele tentou te dar." O ar pareceu ficar mais denso enquanto Helena contava a história. Madeleine Laurent, uma jovem artista francesa, havia sido vista pela última vez deixando o Hotel Ravenna numa noite de tempestade, 3 meses antes. Seu corpo foi encontrado na praia dias depois, com um bracelete de diamantes idêntico ao que Ezra oferecera a Clara. "A polícia classificou como acidente", Helena continuou, seus dedos tamborilando nervosamente em sua bolsa de grife. "Mas há rumores, sussurros sobre outras mulheres antes dela. Sempre o mesmo padrão, o bracelete, algumas noites de paixão, e então..." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Por que está me contando isso?" "Porque você é diferente", Helena respondeu, seus olhos suavizando. "Vi como ele olha para você. Não é como as outras. E isso pode ser ainda mais perigoso." Antes que Clara pudesse processar completamente aquelas palavras, a porta da loja se abriu. Ezra estava parado ali, sua figura imponente preenchendo o vão da porta, seus olhos registrando a cena com uma frieza calculada. Helena se levantou rapidamente, mas manteve a compostura. "Ezra, querido", ela disse, sua voz voltando ao tom social. Praticado. Estava justamente falando para Clara sobre o próximo evento beneficente. "Precisaremos de suas flores mágicas novamente." Ezra não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram entre as duas mulheres, avaliando, calculando. "Helena", ele finalmente disse, sua voz controlada, mas carregando uma ameaça velada. "Não. Sabia que você frequentava floristas do bairro." "Oh, mas Clara não é uma simples florista. Você sabe disso melhor que ninguém." Helena respondeu com um sorriso afiado, caminhando em direção à saída. Ao passar por Ezra, ela parou brevemente. "Às vezes as flores mais belas têm espinhos, não é mesmo?" O silêncio que se seguiu à saída de Helena foi ensurdecedor. Clara permaneceu onde estava, suas mãos ocupadas com um arranjo inacabado, tentando controlar o tremor que ameaçava denunciar seu nervosismo. "O que ela te contou?" Ezra perguntou, sua voz mais baixa e perigosa que o normal. "A verdade, talvez?" Clara respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. "Sobre Madeleine, sobre o bracelete." Ezra atravessou a loja em poucos passos, parando a centímetros de Clara. Seus olhos, normalmente controlados,
agora queimavam com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Você acredita nela? Ele perguntou, sua mão alcançando o rosto de Clara com uma suavidade que contrastava com a tensão em sua voz. Acredito que há muito mais em você do que deixa transparecer, ela respondeu, resistindo ao impulso de se inclinar contra seu toque. Acredito que há segredos que poderiam me destruir. A questão é: você quer me destruir, Ezra? Algo passou pelos olhos dele. Dor, arrependimento, desejo. Clara não conseguiu decifrar antes que a máscara de controle voltasse ao lugar. Você deveria ter medo de mim, ele disse, sua voz um sussurro rouco. Talvez. Clara concordou, finalmente permitindo-se tocar o rosto dele, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Mas medo nunca foi motivo suficiente para impedir o coração de querer o que quer. O beijo que se seguiu foi violento em sua intensidade, como se Ezra quisesse marcar Clara, possuí-la completamente. Suas mãos grandes envolveram a cintura dela, levantando-a sobre o balcão da loja, pétalas e folhas caindo ao redor deles como uma chuva perfumada. Clara correspondeu com igual fervor, suas unhas deixando marcas nas costas dele através do terno italiano. Havia algo diferente neste encontro. Uma urgência desesperada, uma necessidade que ia além do desejo físico. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Ezra pressionou sua testa contra a dela. Você vai ser minha ruína, ele murmurou mais, para si mesmo que para ela. Ou sua salvação, Clara respondeu, seus dedos ainda entrelaçados nos cabelos dele. O som de passos na calçada os fez se separar rapidamente. Ezra se recompôs com uma eficiência praticada, apenas seus cabelos levemente desalinhados e seus lábios inchados denunciando o momento anterior. Jante comigo hoje, ele disse. Não um pedido, mas também não completamente uma ordem. No meu apartamento, não no hotel. Clara sabia que estava à beira de um precipício. Aceitar significaria mergulhar ainda mais fundo no mundo de Ezra, com todos seus segredos e perigos. Recusar seria a escolha sensata, segura. Que horas? Ela perguntou, fazendo sua escolha. Mandarei um carro às 8. Ele respondeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios, antes que sua expressão voltasse à habitual máscara de controle. Use o vestido que estará esperando em sua casa. Antes que ela pudesse protestar contra o presente, ele já havia saído, deixando apenas seu perfume no ar e um cartão com um endereço sobre o balcão. Clara passou o resto do dia em um estado de agitação contida, suas mãos trabalhando automaticamente com as flores, enquanto sua mente girava em torno das revelações da manhã. A história de Madeleine deveria tê-la assustado mais, deveria tê-la feito recuar, mas ao invés disso, ela se pegou querendo desvendar os mistérios de Ezra, querendo entender o que havia por trás daquela fachada de controle e poder. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou uma caixa elegante sobre sua cama. Dentro, um vestido de seda verde esmeralda que parecia ter sido feito sob medida para ela. Não havia joias, apenas um pequeno bilhete com a caligrafia elegante de Ezra, para combinar com seus olhos e com suas verdades. O apartamento de Ezra ocupava os 2 últimos andares de um edifício histórico no centro da cidade. Uma construção art déco, meticulosamente restaurada, que se destacava entre os arranha-céus modernos. Quando Clara chegou pontualmente às 8h30, vestindo o vestido verde esmeralda que ele havia enviado, foi recebida não por Ezra, mas por uma governanta de meia-idade com expressão impassível. Senhorita Mourad, a mulher disse com um leve sotaque francês. Sou Madame Dubois. O Sr. Delacroix pede que aguarde no escritório. Por aqui, por favor. Clara foi conduzida através de um corredor decorado com obras de arte que pareciam valer mais que sua loja de flores inteira. O escritório era uma sala impressionante, com paredes revestidas de painéis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Um piano de cauda ocupava um dos cantos, suas teclas de marfim brilhando sob a luz suave. Aceita uma taça de vinho? A voz de Ezra soou atrás dela, fazendo-a se virar. Ele estava parado na porta, segurando 2 taças de cristal.
seu olhar percorrendo o corpo dela com uma apreciação não disfarçada. O vestido ficou perfeito, ele comentou, aproximando-se. Para entregar uma das taças. Você tem um gosto impecável, Clara respondeu, aceitando o vinho. Para roupas e para cenários dramáticos. Ela gesticulou para o ambiente ao redor. Um sorriso enigmático tocou os lábios dele. Você acha que isso é dramático? Ainda não viu nada. Ele se moveu até uma das estantes de livros e pressionou algo que Clara não pôde ver. Com um clique suave, uma porta secreta se abriu, revelando uma escada em espiral. Depois de você, ele indicou sua mão pousando levemente nas costas dela. A escada levava a um jardim suspenso no terraço, um oásis urbano iluminado por centenas de pequenas luzes que pareciam estrelas. No centro, uma mesa estava posta para dois, cercada por orquídeas raras e rosas negras. Suas flores me inspiraram, Ezra explicou puxando uma cadeira para ela. Achei apropriado jantar entre elas. O jantar que se seguiu foi uma experiência surreal. Pratos elaborados foram servidos por garçons silenciosos que pareciam surgir e desaparecer como fantasmas. Ezra se mostrou um anfitrião atencioso, mantendo uma conversa leve sobre arte, música e literatura. Mas havia uma tensão subjacente, uma eletricidade no ar que crescia a cada olhar trocado, a cada roçar acidental de mãos. Foi durante a sobremesa que a atmosfera mudou. Você não perguntou sobre Madeleine, Ezra disse abruptamente, seus olhos fixos em Clara com uma intensidade perturbadora. Achei que você falaria quando estivesse pronto, ela respondeu, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. E se eu nunca estiver pronto? Se houver segredos que devem permanecer enterrados? Clara pousou seu garfo delicadamente. Todos temos segredos, Ezra. A questão é, eles nos definem ou nos aprisionam? Ele se levantou abruptamente, caminhando até a borda do terraço. Clara o seguiu parando ao seu lado. A cidade se estendia abaixo deles, um mar de luzes piscantes. Madeleine estava grávida quando morreu, ele disse finalmente, sua voz tão baixa que Clara quase não ouviu. Ela me contou naquela noite, exigindo que eu assumisse a criança. Disse que tinha provas de coisas que poderiam me destruir. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. O que aconteceu com ela? Ela saiu, daqui furiosa, dirigindo sob chuva forte. O carro derrapou numa curva. Ele parou, suas mãos apertando o parapeito com força. Pelo menos, é o que diz o relatório da polícia. Você não parece convencido, Clara observou. Ezra se virou para encará-la, seus olhos mais escuros que o normal. Você deveria estar correndo para longe de mim agora, Clara. Por que ainda está aqui? Porque vejo além da máscara, ela respondeu simplesmente. Vejo o homem que coloca orquídeas raras em seu jardim secreto, que conhece a linguagem das flores, que toca piano quando pensa que ninguém está ouvindo. Ele a puxou para si com um movimento brusco, suas mãos segurando o rosto dela com uma mistura de desespero e reverência. Você não sabe do que sou capaz. Então me mostre, ela sussurrou, seus olhos encontrando os dele sem medo. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Havia uma vulnerabilidade crua, uma necessidade que ia além do desejo físico. As mãos de Ezra tremiam levemente enquanto despia Clara, seus lábios traçando cada centímetro de pele exposta, como se quisesse memorizar seu sabor. Eles fizeram amor ali mesmo, sob o céu estrelado, cercados pelo perfume das flores. Cada toque, cada suspiro parecia carregar o peso de confissões não ditas. Clara se entregou completamente, aceitando tanto a luz quanto as sombras que Ezra carregava. Depois, deitado sobre almofadas macias que um dos garçons fantasmagóricos havia discretamente providenciado, Ezra traçava padrões invisíveis nas costas nuas de Clara. Há mais, ele disse finalmente. Muito mais que você precisa saber. Clara se apoiou em um cotovelo para olhá-lo. Estou pronta para ouvir. Não aqui, ele respondeu, sentando-se e alcançando suas roupas. Há um lugar que preciso te mostrar primeiro. Um lugar que vai fazer você entender tudo. Enquanto se vestiam,
Clara notou uma mudança sutil em Ezra. A máscara de controle havia retornado, mas agora ela podia ver as rachaduras, os momentos em que sua vulnerabilidade escapava através das fissuras. Vou mandar Madame Dubois preparar um quarto para você, ele disse, ajudando-a com o zíper do vestido. Amanhã cedo quero te levar a um lugar. É importante. Posso voltar para casa, Clara começou, mas ele a interrompeu com um beijo suave. Por favor, ele murmurou contra seus lábios. Fique. Aquela única palavra, dita com tanta simplicidade, carregava um peso que Clara não podia ignorar. Ela assentiu, permitindo que ele a guiasse de volta ao interior do apartamento. O quarto preparado para ela era luxuoso, mas Clara mal notou os detalhes. Sua mente estava repleta das revelações da noite, das palavras não ditas que pairavam entre ela e Ezra, dos mistérios que ainda precisavam ser desvendados. Deitada na cama king size, envolta em lençóis de seda, Clara pensou em sua avó e em suas advertências sobre orquídeas negras. Algumas flores são como destinos, ela costumava dizer. Uma vez que você as escolhe, não há volta. Clara tocou o cordão de seda negra que ainda usava no pulso, sentindo que estava à beira de descobertas que poderiam tanto salvá-la quanto destruí-la. Mas como as orquídeas que sua avó tanto respeitava, ela havia escolhido seu caminho. Agora, só restava seguir até o fim, independente do preço a pagar. O amanhecer chegou com uma névoa suave que envolvia a cidade, criando uma atmosfera quase onírica. Clara acordou com o som suave de música clássica, vindo de algum lugar do apartamento. As notas melancólicas de um piano ecoando pelos corredores. Seguindo a melodia, ela encontrou Ezra no escritório, seus dedos dançando sobre as teclas do piano com uma precisão que revelava anos de prática. Ele não parou de tocar quando ela entrou, mas seus olhos se ergueram para encontrá-la. Clara estava usando um hobby de seda que encontrara no quarto, seus cabelos soltos emoldurando seu rosto ainda sonolento. Por um momento, parada ali na porta do escritório, ela pareceu a Ezra uma aparição, algo precioso demais para ser real. Chopin, ela disse suavemente quando a última nota se dissipou no ar. Nocturno em mi bemol maior. Um lampejo de surpresa atravessou o rosto dele. Você conhece música clássica? Minha avó insistia que toda boa florista deveria entender de música. Clara respondeu, aproximando-se do piano. Ela dizia que flores e música falam a mesma língua, a língua da alma. Ezra estendeu a mão, puxando-a para sentar ao seu lado no banco do piano. Sua avó parece ter sido uma mulher extraordinária. Ela era, Clara concordou, seus dedos tocando levemente as teclas. Ela me ensinou que cada pessoa tem uma música dentro de si. Algumas são sinfonias complexas, outras são melodias simples, mas todas merecem ser ouvidas. E que música? Você ouve em mim? Ezra perguntou, sua voz mais rouca que o normal. Clara o estudou por um momento antes de responder. Uma composição em tons menores, cheia de notas dissonantes e pausas dramáticas, mas com momentos de pura beleza escondidos entre as sombras. As mãos dele encontraram as dela sobre as teclas, seus dedos se entrelaçando. Você vê beleza onde só deveria haver escuridão, ele murmurou. Talvez porque a escuridão não me assusta tanto quanto deveria, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Onde vamos hoje? A expressão de Ezra mudou sutilmente, uma sombra atravessando seus olhos. Há um lugar que guarda respostas que você merece ter. Mas primeiro precisamos nos preparar. O café da manhã foi servido no jardim suspenso. A névoa da manhã ainda pairando sobre a cidade como um véu protetor. Clara notou que Ezra estava mais quieto que o normal, sua mente claramente distante, enquanto remexia em sua xícara de café intocada. O que está te preocupando? Ela perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Ezra levantou os olhos para ela, e pela primeira vez Clara viu verdadeiro medo em seu olhar. Depois que eu te mostrar, depois que você souber, nada será como antes. Nada já é como antes, ela respondeu suavemente. Desde a primeira vez que te vi no hotel, meu mundo mudou completamente. Ele se levantou abruptamente,
caminhando até a borda do terraço. Você tem uma vida, Clara, uma loja, sonhos, uma pureza que eu... Ele parou, suas mãos apertando o parapeito. Eu deveria ter te deixado em paz. Clara se levantou e foi até ele, suas mãos pequenas cobrindo as dele sobre o parapeito. Mas não deixou. E agora estamos aqui, neste momento, com todas as suas complexidades e possibilidades. Não podemos voltar atrás, Ezra. Só podemos seguir em frente. Ele se virou para ela, seus olhos estudando cada detalhe de seu rosto, como se quisesse memorizá-lo. Você é extraordinária, sabia? Como uma flor que cresce através do concreto, encontrando luz onde não deveria haver nenhuma. Antes que Clara pudesse responder, Madame Dubois apareceu silenciosamente. O carro está pronto, monsieur. A viagem foi feita em silêncio, o motorista guiando o Rolls-Royce preto através das ruas da cidade que começavam a despertar. Clara notou que estavam se afastando do centro, seguindo em direção a uma área mais antiga e industrial da cidade. O carro finalmente parou diante de um armazém aparentemente abandonado. É aqui, Ezra disse, sua voz tensa. O lugar onde tudo começou e onde tudo pode terminar. O interior do armazém era surpreendentemente diferente de sua fachada deteriorada. Um elevador moderno os levou a um subsolo que mais parecia uma galeria de arte privada. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam mulheres, todas jovens, todas belas, todas usando joias que Clara reconheceu como similares ao bracelete que Ezra tentara lhe dar. Cada uma delas, Ezra começou, sua voz baixa e controlada, foi escolhida. Cada uma delas recebeu um presente. E cada uma delas, ele parou, suas mãos tremendo levemente. Morreu, Clara completou, sua voz apenas um sussurro. Não exatamente. Uma nova voz soou atrás deles. Clara se virou para encontrar uma mulher elegante emergindo das sombras. Ela era mais velha, talvez, na casa dos 50 anos, mas tinha uma beleza clássica que o tempo não conseguira apagar. Charlotte, Ezra disse, sua voz carregando uma mistura de respeito e temor. Você quebrou as regras, Ezra, Charlotte disse, seus olhos se fixando. Em Clara com interesse clínico. Ela não é como as outras. Você se envolveu emocionalmente. Clara sentiu o ar ao seu redor ficar mais denso, enquanto observava a troca de olhares entre Ezra e Charlotte. Havia uma história ali, antiga e complexa, que ela começava a perceber ser muito maior do que imaginava. Que é este lugar? Clara perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Charlotte sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Este, minha querida, é o arquivo do Clube Ravenna. Um clube muito exclusivo, onde fantasias são realizadas por um preço. E qual é o preço? Clara perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Obediência absoluta. Charlotte respondeu, e discrição eterna. Ezra deu um passo à frente, colocando-se entre Clara e Charlotte. Ela não faz parte disso. Ah, mas faz. Charlotte riu suavemente. No momento em que você a escolheu, ela se tornou parte. A questão agora é, que papel ela vai desempenhar na nossa pequena produção? O silêncio que se seguiu às palavras de Charlotte pesava como chumbo no ar rarefeito do subsolo. Clara olhava para as fotografias nas paredes com novos olhos, percebendo agora que não eram apenas registros, eram troféus. Cada imagem contava uma história de sedução calculada, de poder e submissão, de destinos selados com diamantes e promessas vazias. As mulheres nas fotos, Clara começou sua voz surpreendentemente firme. Elas não morreram, não é? Elas desapareceram? Charlotte sorriu, um sorriso felino que fez Clara estremecer. Perspicaz. Não, querida, elas não morreram. Foram transformadas, assim como Madeleine deveria ter sido se não tivesse sido tão impetuosa. Ezra se moveu inquieto ao lado de Clara, suas mãos fechadas em punhos. Chega, Charlotte. Isso acaba aqui. Ah, mas você não pode simplesmente acabar com algo que começou há gerações, querido Ezra. Charlotte respondeu, caminhando até um painel na parede que se abriu com seu toque, revelando uma sala ainda mais impressionante.
Venham, deixe-me mostrar a verdadeira face do Clube Ravenna. Clara sentiu a mão de Ezra apertar a sua enquanto eles seguiam Charlotte. A nova sala era circular, com telas de vidro que exibiam informações em tempo real. Nomes, datas, valores astronômicos sendo transferidos entre contas offshore. O Clube Ravenna não é apenas um hotel de luxo, Charlotte explicou, seus saltos ecoando no piso de mármore negro. É uma rede de influência que se estende por gerações. Cada mulher nas fotografias foi escolhida não apenas por sua beleza, mas por seu potencial. Algumas se tornaram embaixatrizes, outras CEOs de multinacionais, todas leais ao clube. E Ezra? Clara perguntou, embora temesse a resposta. Qual é seu papel nisso tudo? Ezra é nosso caçador, Charlotte respondeu com um sorriso frio. Ele identifica talentos especiais, seduz, prepara o terreno. O bracelete é apenas o primeiro passo, um teste de lealdade, digamos assim. Clara se virou para Ezra, seus olhos verdes buscando respostas nos dele. E eu? Também sou apenas mais um talento especial? A dor que atravessou o rosto de Ezra foi genuína. Não, ele respondeu, sua voz rouca. Você é o motivo pelo qual eu quero acabar com tudo isso. Charlotte riu, o som ecoando pelas paredes de vidro. Acabar, meu querido, você é parte disso tanto quanto eu. Ou já esqueceu como chegou até aqui? Como salvamos você daquele escândalo em Paris? Clara viu Ezra empalidecer, mas antes que ele pudesse responder, uma voz familiar soou da entrada da sala. Ele não esqueceu, Charlotte, nem eu. Helena Monteiro emergiu das sombras, mas não era mais a mulher elegante do colar de pérolas. Havia uma dureza em seus olhos, uma autoridade que transformava sua presença. Helena, Charlotte cumprimentou sem surpresa. Veio garantir que sua protegida entenda as regras do jogo? Vim garantir que você entenda que o jogo mudou, Helena respondeu, aproximando-se. Clara não é como as outras. Ela é a chave para expor tudo. Todos os arquivos, todas as contas, todos os segredos sujos que o clube esconde há décadas. Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões quando a realização a atingiu. Você planejou tudo isso? Me colocou no caminho de Ezra? Não exatamente, Helena respondeu, seus olhos suavizando ao olhar para Clara. Eu apenas reconheci uma oportunidade quando a vi. Sua pureza, sua força. Você é exatamente o que precisávamos para quebrar o ciclo. E por que deveríamos confiar em você? Ezra perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Porque eu era como Clara uma vez, Helena respondeu, retirando seu colar de pérolas para revelar uma fina cicatriz no pescoço. Eu também recebi um bracelete, há 30 anos, mas ao invés de me submeter, escolhi lutar. Venho construindo um caso contra o clube desde então, reunindo evidências, protegendo outras mulheres quando posso. Charlotte aplaudiu lentamente, seu sorriso agora tingido de crueldade. Bravo, Helena. Uma performance admirável, mas você esqueceu um detalhe crucial. Ela pressionou um botão em seu telefone e as telas ao redor deles começaram a exibir imagens de vigilância da loja de Clara, de seu apartamento, de cada momento que ela havia compartilhado com Ezra. O clube. Ravenna sempre está um passo à frente, Charlotte continuou. Sabíamos de seu pequeno plano desde o início. Na verdade, contávamos com ele. Clara não é apenas mais uma candidata. Ela é o prêmio final, a peça que vai garantir que você e todos os outros dissidentes entendam exatamente com quem estão lidando. Clara sentiu o aperto de Ezra em sua mão intensificar. Ela podia sentir a tensão emanando dele, o conflito interno entre lealdade e redenção. Você tem uma escolha a fazer, Ezra, Charlotte disse, sua voz agora cortante como aço. Continue com seu papel, entregue Clara ao clube como deveria ter feito desde o início, e tudo será perdoado. Ou ela deixou a ameaça pairar no ar. Foi nesse momento que Clara fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Ela riu. Um riso suave, quase musical, que pareceu totalmente fora de lugar na tensão do momento. Vocês realmente não entenderam nada, não é? Ela disse, soltando-se gentilmente da mão de Ezra e dando um passo à frente. Acham que podem controlar tudo e todos com medo e manipulação.
Mas há algo que vocês não podem controlar. Algo que minha avó me ensinou desde pequena. E o que seria isso, querida? Charlotte perguntou com desdém. O poder da verdade, Clara respondeu, retirando o cordão de seda negra de seu pulso. Este cordão não é apenas um símbolo romântico. É um dispositivo de gravação que tem registrado cada palavra dita nesta sala nos últimos 20 minutos. O rosto de Charlotte perdeu toda a cor, enquanto Helena deixou escapar um sorriso de aprovação. Ezra olhava para Clara como se a visse pela primeira vez. Não mais como a florista inocente, mas como uma força da natureza que havia subestimado completamente. Minha avó sempre dizia, Clara continuou, sua voz ganhando força, que as flores mais delicadas são frequentemente as mais resilientes. Elas sobrevivem a tempestades que derrubam árvores centenárias, porque sabem como dobrar sem quebrar. O caos que se seguiu à revelação de Clara foi como uma tempestade em câmera lenta. Charlotte, perdendo sua compostura calculada, fez um movimento em direção a um painel na parede, mas Helena foi mais rápida. Com a agilidade de quem passou anos se preparando para este momento, ela bloqueou o caminho de Charlotte. Os arquivos já foram copiados, Helena anunciou, sua voz carregando um toque de triunfo. Cada transação, cada nome, cada segredo sujo que o clube enterrou nas últimas 3 décadas. Neste exato momento, cópias estão sendo enviadas para autoridades em 3 continentes diferentes. Ezra permanecia imóvel, seus olhos fixos em Clara com uma mistura de admiração e incredulidade. Você sabia? Todo este tempo? Clara se virou para ele, seus olhos verdes suavizando. Não desde o início, mas depois que Helena me alertou sobre o bracelete, comecei a juntar as peças. Cada flor que enviei ao hotel era uma mensagem codificada para ela, um sistema que minha avó desenvolveu durante a guerra para ajudar refugiados a escapar. As orquídeas negras, Ezra murmurou, compreendendo finalmente. Não eram apenas essa decoração. Cada arranjo continha informações, Clara confirmou. Números de contas, nomes de vítimas, datas de transações. Helena conseguiu acessar os arquivos do clube usando esses dados. Charlotte, que havia recuperado parte de sua compostura, soltou uma risada amarga. Impressionante, realmente impressionante. Mas vocês parecem ter esquecido um detalhe crucial. Ela retirou um pequeno controle remoto do bolso. Este prédio tem protocolos de segurança que fariam uma prisão federal parecer uma escola dominical. Antes que ela pudesse pressionar qualquer botão, no entanto, uma voz masculina soou pelos alto-falantes. Sistema de segurança desativado, iniciando protocolo de emergência. O rosto de Charlotte se contorceu em choque quando as luzes começaram a piscar, e as telas ao redor deles exibiram mensagens de erro. Impossível. O sistema é inviolável. Nada é inviolável, uma nova voz disse da entrada. Um homem jovem, usando roupas simples de funcionário da manutenção, entrou na sala. Especialmente quando se tem acesso direto ao mainframe por 3 meses. Marcos, Clara sorriu reconhecendo o rapaz que sempre consertava o ar-condicionado de sua loja. Ou devo dizer, agente especial romano. Charlotte olhou entre eles, a compreensão finalmente atingindo seu rosto aristocrático. Uma operação federal. Todo este tempo? Internacional, na verdade, Helena corrigiu. Interpol, FBI e Polícia Federal trabalhando em conjunto. O Clube Ravenna chamou atenção demais nos últimos anos. Pessoas poderosas começaram a fazer perguntas sobre suas filhas, esposas e irmãs desaparecidas. Ezra deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de determinação. Charlotte acabou. O clube, os segredos, tudo. É hora de deixar as sombras. Você é um tolo, Ezra, Charlotte cuspiu as palavras. Acha que pode simplesmente sair? Que pode apagar seu próprio passado? As mãos que seguram sua preciosa florista estão tão sujas quanto as minhas. Eu sei, ele respondeu calmamente. E estou pronto para enfrentar as consequências. Clara sentiu seu coração apertar com essas palavras. Aproximou-se de Ezra, tocando seu rosto gentilmente.
Você não está sozinho nessa. O momento foi interrompido pelo som de sirenes ao longe, aproximando-se rapidamente. Marcos verificou seu telefone. As equipes táticas estão posicionadas. Todos os acessos estão cobertos. Charlotte parecia ter envelhecido uma década em 1900 minutos. Vocês não entendem. Há pessoas poderosas que não permitirão que isso venha à tona. É por isso que cada documento, cada gravação, cada evidência já está em mãos seguras, Helena explicou. Se algo acontecer com qualquer um de nós, tudo será exposto imediatamente. Cheque mate, Charlotte. O som de portas sendo arrombadas ecoou pelo prédio. Agentes fortemente armados começaram a invadir o local, suas vozes ressoando pelos corredores. Charlotte foi a primeira a ser detida, sua elegância finalmente se quebrando quando as algemas fecharam em seus pulsos. Clara observava tudo com uma mistura de alívio e apreensão. Seu olhar encontrou o de Ezra, que permanecia ao seu lado, uma presença sólida em meio ao caos. Você também será preso, ela disse suavemente. Não uma pergunta, mas uma constatação. Sim, ele respondeu, seus olhos nunca deixando-os dela. Há coisas no meu passado que preciso responder, pessoas que merecem justiça. Quanto tempo? Com cooperação total e o papel que desempenhou em expor o clube? Talvez 3 a 5 anos. Helena interviu, aproximando-se deles. Já negociamos os termos com o Ministério Público. Clara assentiu, absorvendo a informação. 3 a 5 anos, ela repetiu, como se testando o peso dessas palavras. Tempo suficiente para um jardim crescer. Ezra a olhou com questionamento e ela continuou. Vou transformar o terraço do seu apartamento em um jardim verdadeiro. Cada flor que crescer lá será uma contagem regressiva para seu retorno. E quando você sair... Quando eu sair... Ele a interrompeu, puxando-a para um beijo desesperado, ignorando os agentes que se aproximavam. Foi um beijo de promessa, de redenção, de um amor que havia florescido nas sombras, mas escolheu a luz. Quando os agentes finalmente o separaram dela, Ezra manteve seus olhos fixos em Clara. Espere por mim. Clara sorriu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Como uma orquídea espera pela primavera. Ela respondeu, observando enquanto o levavam embora. Helena colocou uma mão em seu ombro. Você é mais forte do que todos nós imaginávamos, Clara Mourad. Não sou forte, Clara respondeu, tocando o cordão de seda negra que ainda segurava. Só aprendi que, às vezes, o amor verdadeiro significa lutar não apenas pelo que queremos, mas pelo que é certo. Os meses que se seguiram à queda do Clube Ravenna foram um turbilhão de depoimentos, audiências e manchetes escandalosas. O nome de Clara aparecia ocasionalmente nos jornais, sempre como a florista que ajudou a desmantelar o império do crime. Mas ela se mantinha distante dos holofotes, mergulhada em seu trabalho e na transformação que havia prometido realizar. O apartamento de Ezra, agora sob sua custódia por meio de um acordo legal complexo, tornou-se seu projeto de vida. O terraço, antes um showcasing de luxo calculado, estava sendo metodicamente transformado em um verdadeiro jardim suspenso. Cada planta era escolhida não apenas por sua beleza, mas pelo significado que carregava. Numa tarde particularmente quente de dezembro, enquanto supervisionava a instalação de um novo sistema de irrigação, Clara recebeu uma visita inesperada. Helena, agora oficialmente identificada como diretora de uma força-tarefa internacional, chegou trazendo uma pasta grossa e uma expressão séria. Encontramos mais arquivos, Helena anunciou sem preâmbulos, sentando-se em um dos bancos de mármore do jardim, sobre o passado de Ezra e sobre o seu também. Clara parou o que estava fazendo, seu coração acelerando levemente. O que quer dizer? Seu ex-noivo na França, Helena começou retirando alguns documentos da pasta. O acidente que tirou a vida dele não foi exatamente um acidente. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar em uma das colunas do terraço. Como assim? O Clube Ravenna já tinha você em sua mira há mais tempo do que imaginávamos.
Eles intervieram quando seu noivo começou a se mostrar abusivo. Foi um dos primeiros trabalhos de Ezra, na verdade, embora ele não soubesse na época que você seria parte de seu futuro. As memórias que Clara havia enterrado tão profundamente começaram a emergir. As brigas, os momentos de tensão, o medo crescente que a fizera fugir para um convento no sul da França. Pierre, ele estava me seguindo naquela noite. Disse que não me deixaria ir. E nunca mais seguiu. Ninguém. Helena completou suavemente. O clube tinha diversos métodos para resolver problemas. Fazer parecer acidental era uma especialidade deles. Clara fechou os olhos, deixando que a brisa do terraço acariciasse seu rosto. Por que está me contando isso agora? Porque Ezra pediu. Helena respondeu, retirando um envelope da pasta. Ele escreveu isso para você, mas queria que você soubesse toda a verdade antes de ler. Com mãos levemente trêmulas, Clara abriu o envelope, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante. Minha Clara, dizem que a verdade nos liberta, mas às vezes ela também nos prende em um labirinto de coincidências que parecem destinadas demais para serem acaso. Quando recebi a ordem para eliminar um homem em Nice, há 5 anos, não fazia ideia de que estava alterando o curso que nos levaria um ao outro. Observei você naquela noite, através das sombras do convento. Vi sua força mesmo em meio ao medo. Vi como você segurava um ramo de lavanda como se fosse um talismã. Naquele momento, você era apenas mais uma mulher que o clube havia decidido proteger, mais uma alma em sua teia de manipulações. Quando nos reencontramos no hotel, Ravenna, não te reconheci imediatamente. Mas havia algo em seus olhos, algo familiar que me perturbou profundamente. Foi apenas quando Charlotte me mostrou seu arquivo completo que as peças se encaixaram. Deveria ter te contado antes. Deveria ter confessado que minhas mãos carregavam o sangue de seu passado muito antes de tocarem as pétalas de seu presente. Mas tinha medo, não da sua rejeição, mas de que essa verdade maculasse a pureza do que construímos. Agora, entre estas paredes de concreto, entendo que nosso amor nunca foi sobre pureza. Foi sobre redenção. Sobre como duas almas marcadas pela escuridão podem escolher caminhar juntas em direção à luz. O jardim que você está construindo, sim, os guardas me mostram fotos, é o símbolo perfeito dessa jornada. Você está transformando um espaço que já foi palco de tantas manipulações em algo verdadeiramente vivo e honesto. Não peço seu perdão. Não tenho esse direito. Mas peço que entenda que cada momento com você, cada sorriso, cada toque, foi a coisa mais verdadeira que já vivi. Em 3 anos, 2 estações e 15 dias. Mas quem está contando? Poderei ver pessoalmente o jardim que você criou. Até lá cultivo meu próprio jardim interior, alimentado pela memória de seus olhos e pela promessa de um recomeço. Eternamente seu, Ezra. Clara deixou que as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caíssem, manchando o papel caro da carta. Helena permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Ele salvou minha vida naquela noite. Clara finalmente disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Sem mesmo me conhecer, sem saber que um dia o destino tem um senso de humor peculiar, Helena comentou levantando-se. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Clara olhou ao redor do terraço, para as mudas recém-plantadas que começavam a mostrar seus primeiros brotos. Uma orquídea negra, especialmente, chamava a atenção. A mesma espécie que havia visto no quarto de Ezra naquela primeira noite. Vou fazer o que sempre fiz, ela respondeu enxugando as lágrimas. Vou transformar a escuridão em flores. O primeiro ano de separação foi o mais difícil. Clara dividia seu tempo entre a loja de flores, que agora prosperava com uma clientela renovada e legítima, e o jardim no terraço do apartamento de Ezra. As visitas à penitenciária federal onde ele estava detido eram regulares, mas sempre supervisionadas, sempre sob o olhar atento de guardas que não permitiam contato físico. Em um desses encontros, separados por uma mesa de metal frio, Ezra parecia particularmente tenso. Seu rosto, sempre bem barbeado, mostrava sinais de descuido, e havia sombras sob seus olhos que preocuparam Clara.
Aconteceu algo, ela disse. Não uma pergunta, mas uma constatação. Ezra hesitou, seus dedos tamborilando inquietos sobre a mesa. Charlotte foi encontrada morta em sua cela ontem. O ar pareceu fugir dos pulmões de Clara. Como? Oficialmente suicídio. Mas nós dois sabemos que o clube tem braços longos. Ele respondeu, sua voz baixa e tensa. Clara, preciso que você tome cuidado. Mais cuidado do que nunca. Estou sendo monitorada pela equipe de Helena, ela assegurou, resistindo ao impulso de tocar sua mão. E o apartamento tem segurança reforçada. Não é suficiente, Ezra insistiu, inclinando-se para a frente. Há pessoas que não foram expostas ainda, que podem tentar. Senhor Delacroix, um guarda interrompeu. Sua voz firme. Afaste-se, por favor. Ezra recuou, mas seus olhos permaneceram fixos em Clara com uma intensidade que fez seu coração doer. O jardim, ele disse subitamente. Continue com o jardim. É importante. Clara franziu o senho, notando algo em seu tom que ia além da preocupação normal. Ezra, o que você não está me dizendo? Um pequeno sorriso tocou seus lábios, aquele sorriso que ela havia aprendido a interpretar como seu código particular. Apenas confie nas flores, meu amor. Elas sempre falam a verdade. A visita terminou pouco depois, deixando Clara com mais perguntas que respostas. De volta ao apartamento, ela estudou cada centímetro do jardim com novos olhos. Foi quando notou algo estranho no padrão das novas orquídeas que Madame Dubois havia insistido em plantar. Usando seus conhecimentos de jardinagem, Clara começou a mapear a disposição das flores. Não era aleatório. Formava um padrão que, visto de cima, se assemelhava a coordenadas geográficas. Com a ajuda de Marcos, agora oficialmente seu contato com as autoridades, ela descobriu que as coordenadas apontavam para uma propriedade rural nos arredores da cidade. É uma das antigas casas de segurança do clube, Marcos explicou, verificando os dados em seu tablet. Mas já foi verificada e limpa durante as investigações. Verificada por quem? Clara perguntou, uma suspeita começando a se formar. A resposta veio na forma de mais documentos descobertos por Helena. A equipe que havia investigado aquela propriedade específica estava sob o comando de um dos membros não expostos do clube. O local nunca havia sido realmente investigado. Precisamos de um mandado, Marcos disse, já fazendo ligações. Não, Clara o interrompeu. Precisamos ser mais espertos que eles. Se movermos oficialmente, documentos podem desaparecer, ou pessoas podem morrer como Charlotte. Foi assim que Clara se viu, numa noite sem lua, preparando-se para algo que nunca imaginou fazer, vestida completamente de preto, com equipamentos fornecidos discretamente por Helena. Ela se preparava para invadir a propriedade. Isso é loucura. Marcos protestou pela última vez, ajustando o equipamento de comunicação em seu ouvido. Você é uma florista, não uma agente treinada. Não, Clara concordou, verificando o pequeno dispositivo de gravação em seu pulso, similar ao cordão de seda que havia usado antes. Sou algo muito mais perigoso. Sou uma mulher apaixonada. A propriedade era uma construção antiga, do período colonial, cercada por jardins mal cuidados que fizeram o coração de Clara doer. Usando as habilidades que Helena havia insistido que ela aprendesse nos últimos meses, ela conseguiu acessar a casa através de uma janela do porão. O interior era um labirinto de corredores e salas empoeiradas, mas Clara seguia as instruções, sussurradas em seu ouvido por Marcos, que monitorava suas movimentações através de uma planta baixa antiga da casa. Foi no escritório principal que ela encontrou o que procurava. Um cofre escondido atrás de um painel de madeira. A combinação deveria estar nos arquivos que recuperamos, Marcos disse através do comunicador. Não preciso dela, Clara respondeu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ezra me ensinou algo sobre os métodos do clube. Ela se aproximou do cofre, observando atentamente o mecanismo. Eles sempre usam datas significativas, como a fundação do Hotel Ravenna. Cofre abriu com um clique suave.
revelando pilhas de documentos e um HD externo. Clara estava fotografando metodicamente cada página quando ouviu um ruído atrás de si. Impressionante, uma voz familiar disse das sombras. Realmente impressionante. Clara se virou lentamente, seu coração quase parando ao reconhecer a figura que emergia da escuridão. Madame Dubois! A governanta de Ezra sorriu, mas não era o sorriso servil que Clara conhecia. Era algo mais perigoso, mais calculado. Sabe por que fui designada para cuidar do apartamento? Para garantir que você seguisse exatamente o caminho que planejamos. Você... queriam que eu encontrasse isso? Clara perguntou, sua mente trabalhando rapidamente. Oh, não. Madame Dubois riu suavemente, retirando uma pequena pistola de seu casaco. Queríamos que você nos desse uma razão legítima para eliminar um problema. O tempo pareceu congelar naquele momento, enquanto Clara encarava o cano da arma apontada para seu peito. Madame Dubois havia se transformado completamente, sua postura servil substituída por uma elegância letal que revelava anos de treinamento. Você realmente achou que uma simples florista poderia derrubar uma organização centenária, madame? Dubois perguntou, seu sotaque francês mais pronunciado que o normal. O Clube Ravenna é como uma hidra. Corte uma cabeça, duas crescem no lugar. Clara manteve-se imóvel, sua mente trabalhando freneticamente. O comunicador em seu ouvido estava silencioso, provavelmente bloqueado por algum dispositivo de interferência. Estava sozinha. Então, Charlotte. Clara começou tentando ganhar tempo. Um sacrifício necessário. Madame Dubois completou com um dar de ombros elegante. Ela havia se tornado emotiva demais depois de sua queda. Um risco que não podíamos mais tolerar. E Ezra? Ele também é descartável? Algo lampejou nos olhos da governanta. Um breve momento de hesitação que Clara não deixou passar despercebido. Ezra é complicado. Ele ainda tem utilidade, desde que apropriadamente motivado. Você quer dizer manipulado, Clara corrigiu, sua voz ganhando força. Como vocês fizeram com todas aquelas mulheres. Como tentaram fazer comigo. Madame Dubois riu, um som frio que ecoou pelas paredes do escritório. Oh, ma chérie, você foi nossa maior criação. A florista inocente, o amor redentor que faria o grande Ezra Delacroix baixar sua guarda. Cada passo seu foi cuidadosamente planejado. Inclusive, Pierre, Clara perguntou, vendo outro lampejo de surpresa nos olhos da mulher mais velha. Meu ex-noivo na França? Foi tudo parte do plano desde o início? Você é mais perspicaz do que aparenta, Madame Dubois admitiu. Sim, Pierre foi nossa primeira tentativa de moldá-la, mas ele se provou inadequado. Muito violento, muito impulsivo. Ezra foi muito mais eficiente em sua remoção. Clara sentiu seu estômago revirar com a casualidade com que Madame Dubois falava de morte e manipulação. Mas algo, em suas palavras, chamou a atenção. Primeira tentativa. Então eu já estava marcada antes mesmo de conhecer Pierre? O sorriso de Madame Dubois se alargou. Sua avó nunca contou sobre sua mãe. Contou? Sobre como ela realmente morreu? O mundo pareceu girar ao redor de Clara. Minha mãe morreu num acidente de carro quando eu era bebê. Non, non, ma petite fleur. Sua mãe era uma de nossas mais promissoras recrutas, mas ela cometeu o mesmo erro que Ezra. Se apaixonou verdadeiramente. Por seu pai, um simples florista libanês, quando tentou deixar o clube, ela deixou a frase no ar, seu significado claro como cristal. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, mas manteve-se firme. Anos de carregar arranjos pesados haviam lhe dado mais força do que aparentava. Por quê? Por que minha família? Algumas linhagens são especiais. Sua avó pode ter fingido ser apenas uma simples imigrante, mas o sangue Mourad carrega segredos muito mais antigos que o próprio Clube Ravenna. Um barulho no corredor interrompeu a conversa. Madame Dubois virou-se levemente em direção ao som e foi todo o tempo que Clara precisou. Com um movimento rápido, ela lançou um punhado de terra de um dos vasos decorativos direto nos olhos da governanta. O tiro que se seguiu errou por centímetros, atingindo a parede atrás de Clara.
Ela se jogou atrás de uma escrivaninha pesada, enquanto Madame Dubois xingava em francês, tentando limpar os olhos. Impressionante, uma nova voz soou da porta, mas desnecessário. Helena estava parada na entrada, sua própria arma apontada para Madame Dubois. Atrás dela, uma equipe tática se posicionava silenciosamente. Você está atrasada, Clara acusou, tentando controlar sua respiração acelerada. Desculpe, o trânsito estava terrível, Helena respondeu com um pequeno sorriso antes de voltar, sua atenção para Madame Dubois. Marie-Claire Dubois, ou devo dizer Condessa de Ravenna, estávamos procurando por você há décadas. Clara observou em choque enquanto Madame Dubois, ou quem quer que ela realmente fosse, endireitava sua postura, toda a pretensão de servilismo completamente abandonada. Havia uma nobreza antiga em seu porte agora, algo que falava de séculos, de poder e privilégio. Helena Monteiro. A condessa pronunciou o nome como se fosse algo desagradável. Ainda brincando de heroína? Não, Helena respondeu friamente. Apenas terminando o que comecei há 30 anos, quando você ordenou a morte da minha irmã. O som de helicópteros se aproximando encheu o ar, e Clara podia ver luzes de viaturas, policiais através das janelas do escritório. A condessa observou tudo com uma calma surpreendente. Você pode me prender, ela disse, deixando a arma cair com elegância estudada. Mas o clube é maior que qualquer indivíduo, sempre será. Talvez, Helena concordou, fazendo sinal para sua equipe avançar, mas esta noite sua parte nele acaba. Enquanto observava Madame Dubois, a condessa, ser algemada e levada, Clara sentiu um peso enorme em seu peito. Minha mãe. Tudo o que ela disse. Helena se aproximou colocando uma mão em seu ombro. Sua mãe era uma heroína, Clara. Ela estava nos ajudando a expor o clube quando... Ela parou, escolhendo as palavras. Ela queria um mundo melhor para você. E Ezra, ele sabia de tudo isso? Não tudo. Uma voz masculina respondeu da porta. Clara se virou para encontrar Marcos, segurando um telefone. Mas ele suspeitava o suficiente para nos contactar há 3 meses, quando percebeu que Madame Dubois estava agindo estranhamente no apartamento. Jardim, Clara sussurrou, compreendendo finalmente. As coordenadas nas flores? Foi ideia dele? Sua e dele, Helena confirmou. Ele forneceu as coordenadas, mas foi você quem decifrou o código, exatamente como sua mãe teria feito. Clara caminhou até a janela, observando o movimento de viaturas e agentes lá fora. A noite estava clara agora, as estrelas brilhando com uma intensidade que parecia significativa. Preciso vê-lo, ela disse finalmente. Agora. Helena e Marcos trocaram olhares. Já providenciamos uma autorização especial, Helena informou. Um carro está esperando. O caminho até a penitenciária federal foi feito em silêncio, Clara absorvendo todas as revelações da noite. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo mais uma vez, mas agora havia um propósito maior em todo o caos. A sala de visitas privada da penitenciária federal era austera, mas pela primeira vez, desde sua prisão, Ezra e Clara foram autorizados a ficarem sozinhos. Quando ele entrou, ainda usando o uniforme da prisão, mas com uma dignidade que transcendia qualquer vestimenta, Clara sentiu seu coração acelerar como na primeira vez que o vira. Você está bem? Foram suas primeiras palavras, seus olhos, percorrendo cada centímetro dela em busca de ferimentos. Estou, ela respondeu, levantando-se. Desta vez, não havia mesa de metal entre eles, não havia guardas impedindo o contato. Quando seus corpos se encontraram em um abraço desesperado, foi como se os últimos meses de separação derretessem completamente. Achei que tinha te perdido. Ele murmurou contra seus cabelos, suas mãos grandes apertando-a como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando soube que você havia ido até a propriedade, você sabia que eu iria. Clara o interrompeu suavemente, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Por isso deixou as pistas no jardim. Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Sabia que você decifraria, mas não planejei. Não imaginei que Dubois... A condessa, Clara corrigiu.
vendo os olhos dele se arregalarem em compreensão. Então você sabe. Sobre ela? Sim. Sobre minha mãe? Também. Clara se afastou completamente agora, caminhando até a pequena janela da sala. Por que não me contou? Sobre o envolvimento dela com o clube. Ezra suspirou, passando as mãos pelos cabelos de uma maneira que Clara havia aprendido a associar com sua frustração contida. Porque não tinha certeza. Havia rumores, histórias, antigas sobre uma agente dupla que traiu o clube por amor. Mas só conectei os pontos quando Helena começou a investigar mais profundamente o passado da condessa. E Pierre, você realmente... Ela não conseguiu completar a frase. Sim, ele respondeu simplesmente. Foi meu primeiro trabalho para o clube. Eles me disseram que ele era um agressor, um risco para uma potencial recruta valiosa. Não mencionaram que a recruta era você. Não disseram que tudo fazia parte de um plano maior. Clara absorveu a informação em silêncio. Parte dela queria gritar, chorar, bater nele por ter sido o instrumento de tanta manipulação em sua vida. Mas outra parte, a parte que havia herdado a força de sua mãe e a sabedoria de sua avó, entendia que eles eram todos peças em um jogo muito maior. Sabe o que é mais irônico? Ela finalmente disse, virando-se para encará-lo. Eles planejaram cada detalhe, cada encontro, cada momento, mas falharam em prever a única coisa que não pode ser controlada. O quê? Ele perguntou, aproximando-se novamente. Amor. Verdadeiro. Ela respondeu, tocando seu rosto com delicadeza. O mesmo amor que fez minha mãe trair o clube por meu pai. O mesmo amor que fez você escolher me proteger ao invés de me entregar a eles. Ezra capturou sua mão, beijando sua palma com uma reverência que fez os olhos de Clara se encherem de lágrimas. Você me salvou, Clara, não apenas do clube, mas de mim mesmo. Nós nos salvamos mutuamente, ela corrigiu. E agora? Agora, uma nova voz interrompeu da porta. Temos uma proposta para fazer. Helena entrou na sala, seguida por um homem em um terno impecável, que Clara reconheceu como o promotor federal encarregado do caso. Senhor Delacroix, o promotor começou, considerando sua cooperação fundamental na captura da condessa, de Ravenna e seu papel em expor as ramificações internacionais do clube, estamos dispostos a revisar os termos de sua sentença. Clara sentiu seu coração parar por um momento. Ezra permaneceu impassível, mas ela podia sentir a tensão em seu corpo. Que termos? Ele perguntou cautelosamente. Liberdade condicional, Helena respondeu com um pequeno sorriso. Com algumas condições, é claro. Você continuará colaborando com as investigações, usará a tornozeleira eletrônica e ficará restrito à cidade. Mas poderei ir para casa, Ezra completou, sua voz carregada de uma emoção que Clara raramente ouvia. Para casa, Clara repetiu, lágrimas agora correndo, livremente por seu rosto. Para o jardim. O processo de liberação levou várias horas, preenchidas com documentos, termos e condições que pareciam intermináveis. Mas quando finalmente saíram da penitenciária, o sol estava nascendo, pintando o céu com tons de rosa e dourado que pareciam especialmente significativos. O carro que os aguardava não era um dos veículos luxuosos que Ezra costumava usar, mas um modelo mais discreto providenciado por Helena. No banco de trás, Clara repousou sua cabeça no ombro dele, suas mãos entrelaçadas como se temessem se separar novamente. Para onde agora? O motorista perguntou. Clara e Ezra trocaram um olhar, anos de história e segredos, dor e amor, condensados em um único momento. Para o jardim, eles responderam em uníssono. Enquanto o carro atravessava as ruas da cidade que despertava, Clara pensou em sua mãe, em sua avó, em todas as mulheres fortes que haviam pavimentado o caminho até este momento. O Clube Ravenna havia tentado usar o amor como uma arma, como uma ferramenta de controle e manipulação. Mas no final, foi exatamente o amor, em sua forma mais pura e incontrolável, que provocou sua queda. No que está pensando? Ezra perguntou, suavemente, seus dedos traçando padrões suaves em sua mão. Nas flores que vamos plantar, ela respondeu com um sorriso.
Acho que está na hora de algumas mudanças no jardim. Nada de orquídeas negras? Ele provocou. Oh, não. Ela riu suavemente. Manteremos as orquídeas negras. Elas nos lembraram que, mesmo na escuridão mais profunda, algo belo pode florescer. Os meses que se seguiram à libertação de Ezra foram um exercício de redescoberta e adaptação. O apartamento, antes um símbolo de poder e manipulação, transformou-se gradualmente em um verdadeiro lar. Clara manteve sua loja de flores, mas agora também dedicava parte de seu tempo a um projeto especial. Uma fundação para ajudar mulheres que haviam sido vítimas de manipulação e abuso. Numa manhã particular de primavera, enquanto trabalhava, no jardim do terraço que agora florescia com uma exuberância quase selvagem, Clara encontrou algo enterrado entre as raízes de uma das orquídeas mais antigas, uma pequena caixa de metal que claramente havia sido colocada ali por Madame Dubois. Ezra. Ela chamou, sua voz tremendo levemente. Acho que você precisa ver isso. Ele apareceu rapidamente, ainda ajustando-se à liberdade de poder atender ao seu chamado sem restrições. A tornozeleira eletrônica em seu tornozelo era um lembrete constante de que sua liberdade tinha limites, mas era um preço pequeno a pagar pela chance de reconstruir sua vida. Juntos, eles abriram a caixa. Dentro, havia um conjunto de documentos antigos e uma carta endereçada a Clara, escrita com a caligrafia elegante da condessa. Querida Clara, se você está lendo isto, significa que o jogo chegou ao seu fim inevitável. Há verdades que precisam ser conhecidas, não apenas sobre o Clube Ravenna, mas sobre sua própria herança. Sua mãe, Amira, não era apenas mais uma recruta. Ela era a última descendente de uma linhagem antiga, guardiã de segredos que remontam às primeiras sociedades secretas do Oriente Médio. O Clube Ravenna, em sua forma original, foi criado para proteger esses segredos. Mas poder corrompe, como bem sabemos. Ao longo dos séculos, o clube se transformou em algo mais sinistro, mais controlador. Sua mãe tentou restaurar o propósito original, usando seu conhecimento das antigas artes, incluindo a linguagem secreta das flores que ela passou para sua avó e que agora pertence a você. Os documentos nesta caixa contêm a verdadeira história do clube, incluindo rituais e conhecimentos que foram pervertidos para controle e manipulação. Em suas mãos, talvez possam ser usados para cura e transformação. Quanto a Ezra, ele foi escolhido muito antes de conhecer você. Seu pai, antes de morrer nas masmorras do clube, profetizou que apenas a união entre o último fantasma e a última guardiã poderia trazer equilíbrio novamente. Use essas informações com sabedoria. Marie Claire, última condessa de Ravenna. Clara deixou a carta cair em seu colo, suas mãos tremendo. Ezra, que havia lido por cima de seu ombro, estava inusualmente silencioso. Então não foi coincidência, ela finalmente disse. Nada disso foi coincidência. Não, ele concordou, sentando-se ao seu lado entre as flores. Mas acho que eles não contavam com uma coisa. O quê? Que o amor verdadeiro não pode ser manipulado ou controlado, ele respondeu, tomando suas mãos nas dele. Que mesmo sendo peças em um jogo maior, nossas escolhas, nossos sentimentos foram sempre genuínos. Clara estudou os documentos da caixa. Textos antigos em árabe e francês, diagramas complexos mostrando padrões de flores e estrelas, rituais de cura e transformação que sua mãe havia tentado preservar. O que fazemos agora? Ela perguntou, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. Ezra sorriu, aquele sorriso raro que ela havia aprendido a valorizar como um tesouro precioso. Agora, meu amor, fazemos o que sua mãe tentou fazer, transformamos um legado de controle em um de cura. Naquela mesma tarde, Helena os visitou, trazendo mais notícias sobre as investigações em curso. A queda da condessa havia desencadeado uma reação em cadeia, expondo células do clube em diversos países. Encontramos mais arquivos, Helena informou, aceitando a xícara de chá que Clara ofereceu. Sobre os rituais originais, sobre o verdadeiro propósito do clube antes de ser corrompido.
Sabemos, Clara respondeu, mostrando a caixa encontrada no jardim. A questão é, o que fazemos com esse conhecimento? Helena estudou os documentos com interesse profissional. Legalmente, isso deveria ir para a custódia federal como evidência. Ou, Ezra interviu, poderia ser usado para algo maior. Um entendimento silencioso passou entre os três. Helena suspirou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sempre existe a possibilidade de alguns documentos terem se perdido durante a investigação. O que exatamente você está sugerindo? Clara perguntou, embora já soubesse a resposta. Estou sugerindo, Helena respondeu, colocando sua xícara na mesa, que talvez seja hora de criar algo novo das cinzas do Clube Ravenna. Algo que honre o propósito original de proteção e cura, sem as manipulações e o controle. Clara olhou para Ezra, vendo em seus olhos o mesmo fogo que sentia queimar dentro de si. A fundação, ela disse suavemente. Podemos expandir seu propósito. Um novo tipo de sociedade, Ezra concordou, sua mão encontrando a dela naturalmente, baseada em escolha livre e amor verdadeiro, não em manipulação e medo. Helena observou o casal com uma mistura de orgulho e esperança. Sua mãe ficaria orgulhosa, Clara. Ambas suas mães, a que lhe deu a vida e a que lhe ensinou a linguagem das flores. Naquela noite, depois que Helena partiu e os documentos foram cuidadosamente guardados, Clara e Ezra permaneceram no jardim do terraço. A cidade brilhava abaixo deles, mas acima, as estrelas pareciam especialmente brilhantes. Sabe o que é engraçado? Clara disse, aninhada nos braços de Ezra enquanto observavam o céu noturno. Eles passaram séculos tentando controlar o destino, manipular vidas e corações. Mas no final, foi o amor. A coisa mais simples e mais complexa do mundo, que mudou tudo. Ezra beijou sua têmpora suavemente. Não há nada simples no nosso amor, minha flor. Ele sobreviveu a mentiras, segredos, prisão e floresceu mesmo assim. Como as orquídeas negras, ela sorriu, olhando para as flores que agora simbolizavam não mais escuridão e segredos, mas resistência e transformação. Falando em florescer, Ezra disse, sua voz assumindo um tom mais sério. Há algo que quero te mostrar. Ezra conduziu Clara através do apartamento até seu escritório, aquele mesmo lugar onde ela o havia visto tocar piano pela primeira vez. O cômodo estava diferente agora. Os arquivos e documentos relacionados ao clube haviam sido substituídos por partituras e livros sobre botânica. No centro da sala, sobre a escrivaninha antiga, havia uma única orquídea negra em um vaso de cristal, mas não era uma variedade que Clara conhecia. Esta é uma espécie rara, Ezra explicou, notando seu olhar intrigado. Foi descoberta recentemente, em uma região remota da Amazônia. Eles a chamam de lágrima da lua, porque só floresce em noites de lua cheia. Clara se aproximou da flor, maravilhada com seus detalhes únicos. As pétalas não eram completamente negras, mas possuíam minúsculos pontos prateados que pareciam refletir a luz como estrelas diminutas. É extraordinária, ela sussurrou, tocando delicadamente uma pétala. Mas por quê? Sua voz morreu quando ela notou algo brilhando entre as pétalas, um anel delicado de platina com uma única pérola negra. Porque algumas tradições merecem ser preservadas, Ezra disse, suavemente, removendo o anel da flor com cuidado. Não as de manipulação e controle, mas as que celebram amor e transformação. Ele se ajoelhou diante dela, e Clara sentiu seu coração acelerar, não de medo ou apreensão, mas de uma alegria tão intensa que quase doía. Clara Mourá. Ele começou, sua voz mais emotiva do que ela já havia ouvido. Você me ensinou que mesmo na escuridão mais profunda, algo belo pode florescer. Me mostrou que redenção não é apenas possível, mas necessária. E mais importante, me fez acreditar que amor verdadeiro não é uma fraqueza a ser explorada, mas uma força que pode mudar o mundo. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Clara enquanto ele continuava. Este anel não é um símbolo de posse ou controle.
É uma promessa de parceria, de crescimento conjunto, de um amor que escolhe florescer mesmo nas condições mais improváveis. Como esta orquídea que só mostra sua verdadeira beleza sob a luz da lua, nosso amor também emergiu das sombras para criar algo extraordinário. Você está me pedindo em casamento? Clara perguntou com um pequeno sorriso, mesmo já sabendo a resposta. Estou pedindo muito mais que isso, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. Estou pedindo para construirmos juntos um novo legado, para transformarmos as sombras do passado em luz para o futuro, para sermos parceiros não apenas no amor, mas na missão de curar o que foi quebrado. Clara se ajoelhou junto com ele, tomando seu rosto entre suas mãos. Você sabe que não precisava de todo esse ritual elaborado, não é? Eu já era sua desde a primeira vez que vi você no Hotel Ravenna. Ah, mas você merece cada ritual, cada gesto, cada momento de celebração. Ele sorriu, deslizando o anel em seu dedo. Além disso, achei apropriado que nosso compromisso fosse selado com uma flor rara e uma joia, mas desta vez por escolha e amor, não por manipulação. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais sombras a serem temidas. Era um beijo de promessa, de recomeço, de um futuro que eles escolheram construir juntos. Mais tarde, quando a lua cheia finalmente surgiu no céu, a orquídea lágrima da lua abriu completamente suas pétalas, enchendo o escritório com um brilho prateado etéreo. Clara e Ezra observavam o fenômeno abraçados, suas silhuetas projetadas na parede como uma única sombra. Sabe o que é mais incrível? Clara murmurou contra o peito de Ezra. Que depois de tudo, todas as manipulações, todos os planos do clube, acabamos exatamente onde deveríamos estar, mas por nossa própria escolha. O destino tem um senso de humor interessante, ele concordou, seus dedos brincando com o anel em sua mão. Eles tentaram nos usar como peças em seu jogo, mas no final escrevemos nossa própria história, ela completou, erguendo o rosto para olhá-lo. E não é o fim ainda, é? Não, ele sorriu aquele sorriso que era reservado apenas para ela. É apenas o começo. A lua continuou sua jornada pelo céu noturno, sua luz prateada banhando o casal e a orquídea negra que simbolizava sua união. No jardim do terraço, as flores pareciam dançar com a brisa noturna, como se celebrassem também esta nova página na história que começou com uma florista e um fantasma, e terminou com algo muito mais profundo e verdadeiro que qualquer conto de fadas. O casamento foi celebrado 6 meses depois, numa cerimônia íntima realizada no jardim do terraço. O espaço havia sido transformado em um verdadeiro paraíso suspenso, com cada flor contando uma parte de sua história. Orquídeas negras se misturavam com rosas brancas, lírios orientais e uma profusão de flores silvestres que Clara havia escolhido pessoalmente. Helena serviu como madrinha, seu sorriso carregando a satisfação de quem viu um plano maior se desdobrar perfeitamente. Marcos, que havia se tornado um amigo próximo, estava presente como representante das autoridades que ainda monitoravam a condicional de Ezra, mas também como alguém que havia testemunhado a transformação de ambos. Clara usava um vestido simples de seda champanhe, decorado apenas com pequenas flores naturais, entrelaçadas em seus cabelos. Ezra, elegante em seu terno negro, ainda usava a tornozeleira eletrônica, um lembrete do passado que eles escolheram não esconder, mas integrar à sua história. Durante a cerimônia, quando chegou o momento de trocarem votos, Clara surpreendeu a todos ao falar em árabe antigo, usando palavras que havia encontrado nos documentos de sua mãe. Min al-dalam ila al-nur, min al-khawf ila al-hub. Das trevas para a luz, do medo para o amor, ela recitou, sua voz clara e firme. Nashorma anka al-zahra fi al-rabi. Florescemos juntos como flores na primavera. Ezra, que havia passado meses secretamente aprendendo o idioma, respondeu no mesmo dialeto. Anti kalbi wa ruhi, min al-an wa ila al-abad. Você é meu coração e minha alma, de agora até a eternidade.
A fundação que eles haviam criado já estava em pleno funcionamento, transformando o antigo império de manipulação do Clube Ravenna em uma rede de apoio e empoderamento. O conhecimento ancestral encontrado nos documentos da Condessa estava sendo usado para desenvolver programas de cura e transformação, combinando sabedoria antiga com práticas modernas de terapia e recuperação. A lua cheia brilhava no céu quando eles fizeram sua primeira dança como casal casado. A orquídea Lágrima da Lua, agora florescendo em vários pontos do jardim, parecia abençoar a união com seu brilho prateado místico. Então, Ezra murmurou enquanto dançavam, a última guardiã e o último fantasma. Unidos não pelo sadestino ou manipulação, Clara completou, mas por escolha, por amor. Após a celebração, quando os últimos convidados haviam partido e eles estavam sozinhos no jardim iluminado pela lua, Clara conduziu Ezra até um novo canteiro que havia mantido coberto durante toda a cerimônia. Tenho algo para te mostrar, ela disse, removendo o tecido que cobria as plantas. Ali, crescendo em perfeita harmonia, estava uma nova espécie de orquídea, uma híbrida que Clara havia desenvolvido ao longo dos últimos meses. As flores eram de um roxo profundo que parecia mudar de tom sob diferentes luzes, com veios dourados que brilhavam como estrelas cadentes. É linda, Ezra sussurrou, tocando uma pétala com reverência. Como? É uma combinação de várias espécies, Clara explicou, seus olhos brilhando com orgulho. A resistência da orquídea negra, a luminescência da lágrima da lua e um toque de uma variedade antiga que encontrei nos arquivos de minha mãe. Eu a chamo de promessa do amanhecer, porque mesmo na noite mais escura, há a promessa de um novo dia. Ezra completou, compreendendo. Exatamente. Ela sorriu, aninhando-se em seus braços. Como nós. Uma combinação improvável que criou algo inteiramente novo e único. Vento noturno brincava com as flores do jardim, carregando seu perfume pela cidade adormecida. Abaixo deles, as luzes da metrópole cintilavam como estrelas terrenas, enquanto acima, a lua cheia continuava sua vigília eterna. Sabe o que mais? Descobri nos documentos de minha mãe, Clara perguntou suavemente, que o verdadeiro poder nunca esteve nos rituais ou nas manipulações do clube. Estava no amor, o tipo de amor que transcende gerações, que sobrevive a guerras e segredos, que transforma a escuridão em luz. Como o amor de seus pais, Ezra. Observou. Como o nosso amor, ela corrigiu erguendo o rosto para beijá-lo. O beijo foi suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Clara notou algo extraordinário. Todas as promessas do amanhecer haviam se aberto completamente, suas pétalas roxas e douradas criando um espetáculo de luz no jardim noturno. Parece que elas aprovam, Ezra sorriu, observando o fenômeno. Não, Clara respondeu, seus olhos brilhando com sabedoria antiga e amor novo. Elas estão celebrando, como todas as flores do mundo celebram quando algo verdadeiro e puro floresce em meio às sombras. Um ano após o casamento, o Jardim Suspenso havia se tornado um ponto de peregrinação para pessoas em busca de cura e transformação. A fundação, agora conhecida como Jardim das Almas, utilizava a sabedoria antiga das flores, combinada com terapias modernas para ajudar sobreviventes de trauma e manipulação a reconectarem-se com sua força interior. Clara, grávida de 6 meses, caminhava entre os canteiros com a mesma graça que sua avó demonstrava ao cuidar das flores. Seu ventre arredondado carregava não apenas uma nova vida, mas a promessa de continuidade de um legado transformado. Ezra, finalmente livre da tornozeleira eletrônica, após cumprir sua condicional exemplarmente, a seguia com olhos que nunca perderam aquele brilho de admiração. As promessas do amanhecer estão se espalhando, ela comentou, tocando gentilmente uma das flores híbridas que agora cresciam em diversos pontos do jardim. Helena disse que encontraram algumas crescendo espontaneamente nos jardins do antigo Hotel Ravenna. A natureza sempre encontra um caminho, Ezra respondeu, suas mãos encontrando naturalmente a curva do ventre de Clara. Assim como o amor verdadeiro.
O Hotel Ravenna havia sido transformado em um centro de recuperação e empoderamento, suas antigas suítes de luxo agora servindo como espaços de cura e aprendizado. As histórias sombrias que antes assombravam seus corredores foram substituídas por narrativas de superação e renascimento. Naquela tarde específica, eles esperavam uma visita especial. Helena havia encontrado mais informações sobre a família de Clara, incluindo parentes distantes no Líbano que também carregavam o conhecimento ancestral das flores. "Você está nervosa?" Ezra perguntou, notando como Clara ajustava repetidamente as flores em um arranjo próximo. "Um pouco", ela admitiu. "É estranho pensar que existe toda uma família que eu nunca conheci, que compartilha essa conexão com as flores, com os antigos conhecimentos. Uma família que agora será ainda maior." Ele sorriu, sua mão acariciando a barriga dela onde sua filha crescia. O som do elevador anunciou a chegada dos visitantes. Helena emergiu primeiro, seguida por uma mulher, idosa que fez Clara congelar em seu lugar. O rosto enrugado pelo tempo carregava traços inconfundíveis de sua mãe, e seus olhos, os mesmos olhos verde-oliva que Clara via no espelho todos os dias, brilhavam com lágrimas contidas. "Tia Samira", Clara sussurrou, o nome vindo de algum lugar profundo em sua memória, de histórias que sua avó costumava contar. A mulher mais velha abriu os braços, e Clara se viu movendo em sua direção como se puxada por um fio invisível. O abraço que trocaram foi de reconhecimento, de conexão de um legado que sobreviveu através de gerações de mulheres fortes. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa", Samira murmurou em árabe, suas mãos enrugadas emoldurando o rosto de Clara. "Você não apenas sobreviveu às sombras, você as transformou em luz." Ezra observava a cena com um misto de reverência e proteção, consciente do momento histórico que estava presenciando. Helena, ao seu lado, sorria com a satisfação de quem vê um círculo se fechando perfeitamente. "Venha", Samira disse, pegando a mão de Clara. "Tenho muito para te ensinar sobre as antigas artes, sobre o verdadeiro propósito do conhecimento que sua mãe tentou preservar." As horas que se seguiram foram preenchidas com histórias, rituais e conhecimentos passados através de gerações. Samira explicou como as flores não eram apenas símbolos ou ferramentas de cura. Eram pontes entre o mundo visível e invisível, entre o passado e o presente, entre o trauma e a cura. Ao anoitecer, enquanto o grupo compartilhava uma refeição, no jardim iluminado por lanternas e pelo brilho das promessas do amanhecer, Clara sentiu sua filha se mexer em seu ventre. Era como se a pequena também estivesse respondendo às antigas palavras, às histórias de poder feminino e resistência, através do amor. "Qual será o nome dela?" E Samira perguntou, seus olhos sábios fixos no ventre de Clara. Clara e Ezra trocaram um olhar cúmplice antes dela responder. "Amira Nur." "Princesa da Luz", Samira traduziu, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto enrugado. "Perfeito." Mas, tarde depois que os visitantes haviam partido e a noite havia envolvido a cidade em seu manto estrelado, Clara e Ezra permaneceram no jardim. As promessas do amanhecer brilhavam com sua luz própria, criando um ambiente quase mágico. "Engraçado", Clara refletiu aninhada nos braços de Ezra enquanto observavam a cidade abaixo. O Clube Ravenna passou séculos tentando controlar o poder através do medo e da manipulação. Mas o verdadeiro poder sempre esteve no amor, na conexão, na capacidade de transformar escuridão em luz. "Como você fez comigo?", Ezra murmurou, beijando sua têmpora. "Como fizemos um com o outro", ela corrigiu, guiando a mão dele até onde sua filha se mexia. "E como Amira fará em sua própria jornada." Uma brisa suave passou pelo jardim, carregando o perfume das flores e promessas, de futuros ainda não escritos. As promessas do amanhecer balançavam suavemente, suas pétalas roxas e douradas refletindo a luz das estrelas como lembretes cintilantes de que mesmo nas noites mais escuras, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para florescer. E assim, no jardim suspenso entre céu e terra, a história da florista e do fantasma
encontrou não um fim, mas um novo começo. Um começo construído sobre as fundações do amor verdadeiro, da transformação e da eterna promessa de que, como as flores mais resilientes, os corações mais puros sempre encontram seu caminho para a luz.